Fala galera, tudo bom? Aqui é a professora Heloísa e hoje a gente vai continuar a parte lá da química orgânica, compostos orgânicos, a classificação das cadeias. Gente, como eu disse para vocês, estou repetindo, a parte de química orgânica é a parte mais importante nos vestibulares, é uma das que mais cai em Enem, Federal do Paraná, em todo o país de forma geral. Então, galera, cola aqui, que isso é extremamente importante. Hoje, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos trabalhar especificamente a classificação das cadeias abertas. Nós temos as cadeias fechadas e as cadeias mistas. Então, hoje, especificamente, para vocês realmente entenderem bem esse tema, a gente vai trabalhar a parte de classificação das cadeias abertas. Vamos lá, então. Galera, como eu falei para vocês, elas podem ser divididas em 3 grandes grupos. Abertas, acíclicas ou alifáticas, é a mesma coisa, são sinônimos aqui. Fechadas ou cíclicas ou mistas, beleza? Então, são os 3 grupos. Hoje, a gente vai ficar nesse primeiro grupo aqui, ó. Abertas, acíclicas ou alifáticas. Dentro de abertas, cíclicas e alifáticas, a gente também tem uma subdivisão. Mas antes, vamos entender o que representa realmente cadeia aberta, né? A cíclica ou alifática. Tanto faz, tá, galera? Esses 3 nomes significam cadeia aberta. A cadeia aberta, tá? Ela não vai ter nenhuma extremidade. Então, ela vai ter 2 ou mais extremidades. Ela não vai ter nenhuma, vamos dizer, fechada ali no final da cadeia. Então, veja, ó. Essa cadeia aqui, ela tá realmente aberta, ó. Ela tem 2 extremidades. Essa daqui, ó, tem 3 extremidades. Essa daqui, ó, tem 4 extremidades. Então, ela não vai ter nenhum pedaço fechado. Ela vai estar inteirinha aberta. Então, quando eu tiver ela inteirinha aberta, com várias extremidades, 2 ou mais extremidades aqui, a gente vai classificar como cadeia aberta. Só que, como eu disse para vocês, as cadeias abertas, elas também têm uma subdivisão, que é isso daqui, ó. Calma, que não é difícil, fica comigo. Galera, veja assim, as cadeias abertas, elas podem ser divididas em normal ou reta, ou ramificada, homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada. Então, nós podemos classificar elas em 3 grandes grupos, normal ou ramificada, homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada. Vamos ver cada grupo. Olha lá. Normal ou reta, como o próprio nome está falando, né? Ela tá normal, tá reta. Ela não tá, ó, os átomos estão em sequência. Então, os átomos de carbono vão estar em sequência. Olha lá, ó. Sequência, tranquilinho, não tem nada, né? Nada pendurado, vamos dizer, na cadeia, tá? Alguns exemplos aqui, né, gente? Ó, cadeia tá normal. Cadeia tá reta. Daí você fala, prof, aqui, ó, tem um negócio pendurado nela. Cuidado. A principal sacanagem que os caras fazem nos vestibulares é exatamente isso. Veja o que eu tinha colocado para vocês, ó. Os átomos de carbono estão em sequência. Gente, isso aqui é átomo de carbono? Não é. Se aqui fosse um átomo de carbono, daí sim a gente iria para o grupo de ramificados que eu já vou explicar para vocês. Mas é um oxigênio. Daí o cara olha isso daqui, ó, e fala, opa, é ramificado. Errou. É uma cadeia aberta, porque os átomos de carbono, ó, eles estão retos, ó, normal. Então, é uma cadeia normal ou reta. Mesma coisa aqui, ó, é o oxigênio que está pendurado. Então, a gente vai considerar só os carbonos. Ó, os carbonos estão retos, ó, aqui também. Aqui também, ó, retinho. Também aqui, retinho. Então, normal ou reta. Entre átomos de carbono, ela vai estar retinha, vai estar normal, beleza? Agora, a ramificada, os átomos de carbono, eles não seguem uma única sequência, eles podem seguir sequências variadas. Olha lá, aqui, ó, eu tenho essa possibilidade de vir para cá, ó, vir num L aqui, ó. Assim como eu tenho essa possibilidade aqui, eu tenho essa possibilidade aqui, tem uma coisa pendurada, vamos dizer ali. Quando eu tenho isso daqui, ó, a gente vai chamar de cadeia ramificada. Veja que é um átomo de carbono, não é um átomo de oxigênio que nem é naquele exemplo. Então, toma muito cuidado com isso, beleza? Então, aqui vai ser uma cadeia ramificada. Veja outros exemplos. Olha lá, ó. Tava reta, certo? Só que o que eu tenho aqui, ó? Uma ramificação. Tem um negocinho pendurado ali na cadeia. E é carbono, então é ramificada. Mesma coisa aqui, ó. Seria reta se ela só estivesse isso aqui, ó. Só que ela tem esses 2 carbonos embaixo, é uma ramificação, então ela é ramificada. Mesma coisa aqui, ó, se ela só fosse essa sequência, ela seria normal ou reta. Mas tem carbono pendurado aqui, ó, também é uma ramificação. Então vai ser considerada como ramificada. Então normal ou reta, não vou ter nada ali pendurado, ela vai estar bonitinha. Agora a ramificada, eu vou ter átomos de carbono, cuidado lá com a pegadinha como eu falei para vocês. Vão estar ramificados lá nas cadeias, beleza? Tranquilo? Então, primeiro grupo,
normal ou ramificada. Galera, podemos classificar também no segundo grupo como homogênea ou heterogênea. Homogênea vai ser aquela cadeia que não possui heteroátomo. Daí você fala, nossa, não possui heteroátomo? Heteroátomo é o nome que a gente dá para um átomo que não é carbono e nem hidrogênio e está no meio da cadeia. Então vamos supor que eu tenho uma cadeia lá, né? Carbono, carbono, carbono e tenha outro elemento, oxigênio, enxofre, nitrogênio, no meio da cadeia. Esse elemento que está ali no meio da cadeia a gente chama de heteroátomo. Só que a cadeia homogênea é justamente para cadeias que não possuem heteroátomos. Só tem carbono e hidrogênio. Olha lá que bonitão, ó. Só tem carbono e hidrogênio entre os átomos de carbono. Veja o que eu acabei de falar. Entre os átomos de carbono. Se tiver um outro elemento no final, ela continua sendo homogênea. Olha lá, galera. Ah, ó, é heterogênea, tem um outro átomo. Não, não, não. Esse oxigênio, ele está no meio, entre os carbonos? Ele não está. Então, eu vou considerar ela homogênea, porque entre os carbonos eu só tenho carbono e hidrogênio. Então, é homogênea. Mesmo caso aqui, ó, o oxigênio está no final, ele não está entre carbonos. Então, é uma cadeia homogênea. Homogênea e ramificada. Agora, essa é ramificada, galera? Não, né? Porque é oxigênio. Essa é uma cadeia normal. Essa mesma coisa, ó, uma cadeia homogênea. O oxigênio está no final, ele não está aqui no meio. Ó. Se ele estivesse aqui no meio, ele teria entre carbonos. Daí seria heterogênea, o que a gente já vai ver. Mesma coisa aqui, ó, entre carbonos eu só tenho carbono. Mesma coisa aqui, aqui eu só estou no final, ó, não está no meio da cadeia. Então, todos esses exemplos aqui são exemplos de cadeias homogêneas. Vamos ver como seria a heterogênea, que possui a presença do heteroátomo. Olha onde que ele está, ó, galera. No meio. A partir do momento que ele estiver no meio, entre os carbonos, daí vai ser uma cadeia heterogênea. Precisa ser só oxigênio? Qualquer átomo que não seja carbono e hidrogênio. Se tiver oxigênio, enxofre, nitrogênio, lembra lá do CHOMPS, né? Fora o carbono e o hidrogênio. Qualquer outro átomo que estiver ali no meio, eu vou considerar a presença do heteroátomo, então vai ser uma cadeia heterogênea. Olha lá os exemplos, ó. Tá entre carbonos, ó, entre carbonos. Mesma coisa aqui, ó, entre carbonos. O nitrogênio, ó, tá no meio. Toda vez que estiver no meio, ó, tá no meio, ó, no meio da cadeia. Eu vou considerar uma cadeia heterogênea. Veja que os outros exemplos que eu passei para vocês, lá na homogênea não tinha nada no meio. Podia ter solto, mas no meio não tinha nada. Aqui não, aqui eu já vejo a presença realmente no meio da cadeia. Daí é uma cadeia heterogênea. Então, primeiro grupo, normal ou ramificada. Segundo grupo, homogêneo ou heterogêneo. E o terceiro grupo, saturada ou insaturada. Possui apenas ligações simples entre, mesma coisa, que a regra é a mesma, entre os átomos de carbono. Então, eu só vou ter ligação simples entre os átomos de carbono. Ó, ligação simples, 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 só ligações sigma, simples. Ó, só que aqui, prof, eu tenho uma ligação dupla, então não pode ser. Tá entre os carbonos a ligação dupla? Não tá. Então, eu considero uma cadeia saturada. Saturada, eu só vou ter ligações simples lá entre os carbonos. Veja aqui os exemplos. Tem uma ligação dupla. A ligação dupla está no meio, está entre os carbonos? Não. Entre os carbonos só tem uma simples, ó. Então, é uma cadeia saturada. Mesma coisa, ó. Simples, 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 saturada. Ah, tem uma dupla aqui. A dupla está entre os carbonos? Não. Entre os carbonos só tem uma simples, ó. Só simples aqui, ó. Então, é saturada. Mesma coisa aqui, ó. Entre os carbonos, só simples, ligação entre os carbonos. Cadeia saturada. A insaturada é quando eu tiver uma tripla ou uma dupla ligação entre os carbonos. Olha lá, ó. Dupla entre carbonos, tripla entre carbonos. Ó, a dupla aqui no meio, ó. Tem um carbono aqui e um carbono aqui. E a dupla tá no meio. Insaturada. Mesma coisa aqui, ó, tem uma tripla no meio. Cadeia insaturada. Alguns exemplos, ó, dupla entre carbonos, tripla entre carbonos. Quando estiver no meio da cadeia, vai ser insaturada. Ó, se não tivesse essa dupla aqui, ó, essa duplazinha aqui, a cadeia seria saturada. Porque isso aqui não está entre carbonos, ó. Isso aqui não classifica ela ser insaturada. O que classifica ela ser insaturada é essa duplinha aqui, ó. Beleza, gente? Tranquilo? Então, esses três grupos que eu posso classificar cadeias abertas. Homogênea ou heterogênea, saturada ou insaturada, normal ou ramificada. Vamos treinar um pouquinho? Olha lá. Eu tenho essa cadeia aqui, que é o ácido adípico, tá? E ele pergunta assim, matéria-prima para a produção de NAI. Apresenta a cadeia carbono. Gente, primeira coisa,
Ele coloca saturada ou insaturada? Bom, saturada só ligação simples, insaturada duplas ou triplas. No meio dos carbonos, eu tenho alguma dupla, alguma tripla? Não tenho. Ah, mas tem aqui. Tá no meio dos carbonos? Não. Então, eu considero só isso aqui, ó. Tem alguma dupla, alguma tripla? Não, então vai ser saturada. Beleza. Homogênea ou heterogênea? Para ser heterogênea, algum heteroátomo tem que estar no meio, entre os carbonos. Tem alguma, gente, entre os carbonos? Ó a pegadinha. A pessoa olha isso daqui, ó, e pensa que é heterogênea. Não está entre os carbonos, então não vou considerar. É homogênea. Normal ou ramificada? Tem alguma coisa pendurada aqui na cadeia que seja carbono? Não tem. Ah, tem isso aqui, mas isso aqui é carbono? Não é carbono, então ela é normal. Resposta, ó, saturada, homogênea e normal. Resposta, letra D. Tudo bem? Olha lá esse outro exemplo, galera. Tem uma outra cadeia, certo? E ele pergunta a mesma coisa, classificar essa cadeia. Vamos lá, então. Veja assim, essa cadeia carbônica é classificada como? Vamos ver. A cíclica, lembra que eu falei para vocês lá que pode ser aberta, cíclica, né? Ou alifática. A alicíclica, para você que vai ficar com a dúvida, cadeia fechada que a gente vai ver na próxima aula, tá? Mas olha lá. Então, essa cadeia eu já mato logo de cara que é uma cadeia aberta, né? Ela tem várias extremidades aqui, ó. Então, ela vai ser acíclica. Beleza. Normal ou ramificada? A segunda opção. Olha isso aqui, gente. É carbono e está pendurado na cadeia. É carbono e está pendurado na cadeia. Opa, ramificada. Então, acíclica, ramificada. Saturada ou insaturada? Tenho duplas, ó. Tenho duplas aqui, galera. E as duplas ligações, elas estão entre carbonos, então, insaturada. Homogênea ou heterogênea? Eu tenho heteroátomos no meio da cadeia? Eu só tenho aqui, ó, mas ele não está no meio da cadeia. Só carbono, ó, só carbono e hidrogênio. Então, homogênea. Resposta, letra B. Então, galera, esses exercícios vocês têm que lembrar da classificação de cada elemento, aqueles grupos, homogênea, heterogênea, saturada ou insaturada, normal ou ramificada. E a partir disso, ele vai cobrar alguma coisa de vocês. Lembra que às vezes ele pergunta se é aberta ou fechada. A fechada a gente vai ver lá numa próxima aula. E a aberta eu posso chamar de acíclica ou alifática. A alicíclica é lá para a próxima aula que envolve cadeias fechadas. Gente, por enquanto, por hoje é só. Dá uma retomada isso lá em casa, dá uma retomada nesse vídeo, que essa parte é bem importante, é o início da química orgânica. Daí mais pra frente a gente vai ver um pouquinho sobre cadeias fechadas. Um grande abraço, até a próxima!